Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei que hora que vocês vão estar tendo a oportunidade de estar vendo aqui a nossa apresentação. Qual vai ser o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos estar falando sobre a gestão de mudança dentro do Intio, tá? Dentro do nosso software aqui de PLM. Quando a gente fala de gestão de mudança, é algo natural aí no desenvolvimento de um produto, tá? Então, conforme a gente vai desenvolvendo o produto, mudanças sempre vão estar acontecendo, seja para corrigir algum problema que pode estar acontecendo durante a fabricação, ou até mesmo para propor uma melhoria desse produto, tá? A nossa questão é o impacto que essa mudança pode acontecer. Então, utilizando a nossa gestão aqui de mudança, a gente consegue mitigar de forma mais rápida, eficaz e controlada essa mudança. O mercado em si, ele já tem diversas metodologias e melhores práticas de como a gente faz para abordar uma gestão de mudança do produto. Por exemplo, esses daqui, tá? Aqui são só alguns exemplos, mas a gente pode também, existe outros demais que o Intio também consegue estar absorvendo. Então, na verdade, o Intio ele utiliza as melhores práticas já existentes no mercado de gestão de mudança, absorve essas técnicas e a gente consegue estar customizando. Então, a gente consegue personalizar para cada cliente conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, a gente pode ter aí um modelo de Lean, que é aquele descongelar, mudar e recongelar. Essas fases de descongelar, mudar e recongelar, elas são seguidas através da preparação da organização, implementação da mudança necessária e a consolidação das mudanças. A gente pode ter um modelo aí de ADCAR. Esse modelo de ADCAR, inclusive, quem utilizou foi a Volvo, o nosso caso de sucesso que a gente vai estar falando daqui a pouco. Então, a Volvo, ela adquiriu o Intio, ela utilizou esse módulo de gestão de mudança e ela optou em estar trabalhando, ela já tinha esse consolidado no mercado dela, né, essa gestão de mudança, seguindo esse modelo de Etcar, e ela transformou isso, né, personalizou isso para dentro do Intio. O que que é esse modelo, né? Então, basicamente, esse modelo, ele é uma ferramenta própria, né, de gestão de mudança, que foca na transição individual e organizacional durante os processos de mudança. Esse modelo, ele vai identificar aí 5 marcos essenciais para a mudança, que é a sigla dele, né, esse ADCAR, que o A, né, é de consciência, da necessidade de mudança, o D é do desejo de participar e apoiar a mudança, o K, né, conhecimento sobre como mudar, o A de habilidade para implementar a mudança e o R de reforço para sustentar essa mudança a longo prazo. A gente também vai ter outra metodologia aí, que também é bastante utilizada no mercado, que é a metodologia de Agile. Então, a gente consegue estar integrando as melhores práticas ágeis também dentro do Intio, tá? Então, a ferramenta ela pode ser usada para suportar ciclos curtos de mudança, interação rápida e feedback contínuo, características essenciais aí no da nossa metodologia ágil. Outro método que pode estar sendo utilizado, o ITIL. Também a PTC oferece suporte para documentação, aprovação e a implementação dessas mudanças utilizando esse framework, né? A PMI, também muito utilizado aí dentro do mercado, tá? Então a gente consegue estar suportando aí todas as melhores práticas do PMI, incluindo processos estruturados para gestão de mudanças e projetos de engenharia e desenvolvimento de produto. Tá? Então, aqui que eu estou citando para vocês são alguns exemplos, tá? De mercado, como eu disse, melhores práticas. A minha empresa já tem a melhor prática dela para poder fazer uma gestão de mudança, sem problema. O Indy consegue estar absorvendo isso, a gente consegue estar personalizando e automatizando isso dentro de um sistema, essa sua mudança, tá? Por exemplo, como eu citei no caso, a gente falou aqui no caso de sucesso da Volvo. A Volvo, ela está utilizando, né, a nossa gestão de mudança do íntimo, utilizando, né, se baseou nesse modelo ADCAR, tá? Então, mas vamos falar um pouquinho aqui também quem é a Volvo, né? A Volvo Construction Equipamento, com sede na Suécia, ela implementou o íntimo da PTC para unificar o seu sistema de gerenciamento do ciclo de vida do produto, o seu PLM, tá? Substituindo 4 sistemas legados complexos e caros. Esse movimento visava a reduzir custos e melhorar a eficiência ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Tá? A implementação de um sistema PLM unificado trouxe desafios significativos de gestão de mudança, exigindo novas formas de trabalho e comportamento em toda a organização. A Volvo CE, ela precisava gerenciar essas transformações com recursos limitados e sem interromper as operações diárias. Para superar esses desafios, a equipe da Volvo introduziu o conceito de pull, ou seja, criar um desejo interno pela nova solução PLM.
Eles organizaram um workshop que envolveu mais de 60 funcionários de diferentes áreas da empresa para desenvolver e aliar a visão de mudança. Esse workshop ajudou a definir uma estratégia clara e um fluxo de valor, promovendo maior qualidade, custos mais baixos e um tempo de comercialização mais rápido. A Volvo adotou uma abordagem utilizando o modelo de Edcar para gerenciar as mudanças. Eles focaram em sprints com valor agregado e realizaram reuniões semanais para alinhamento e resolução de obstáculos. Os primeiros a adotar a nova solução atuaram como agentes de mudança, ajudando na disseminação e adoção do sistema de uma forma viral por toda a organização. Essa estratégia permitiu à Volvo melhorar a eficiência, reduzir erros e estabelecer uma base sólida para tornar o provedor orientado a serviços, promovendo a inovação e o crescimento a longo prazo. Se vocês tiverem mais interesse sobre esse caso de sucesso da Volvo, é só estar mandando um e-mail para mim aqui, uma mensagem aqui nesse que vocês estão vendo aqui, né? Tem um telefone, tem um e-mail. Se eu consigo, a gente tem aqui um PDF, mais ou menos com umas 20 páginas, onde tem uma descrição mais completa de como foi esse caso de sucesso aqui da Volvo, tá? Se vocês tiverem interesse, é só vocês estarem pedindo para mim que eu envio para vocês, tá? Eu não vou passar tudo para vocês, porque senão a gente vai deixar a nossa apresentação aqui muito longa. Mas se vocês tiverem interesse, é só estar pedindo que eu envio aqui esse caso mais completo, tá bom? Então, como vocês podem ver, cada empresa pode adotar o seu método, tá? Para poder abordar essa mudança. O importante é como o índio vai estar absorvendo, né? Como a gente vai estar automatizando isso. Então, quando a gente está falando aí de uma gestão de mudança, a gente tem algumas etapas que a gente precisa poder estar fazendo para que essa mudança ocorra de forma consolidada. Então, quais são essas etapas? A primeira etapa que a gente vai ter que é identificar a necessidade da mudança. Então, eu encontrei meu problema, eu encontrei meu erro, eu quero propor a minha melhoria. Então, eu tenho que identificar essa mudança. Então, a gente captura o problema, é encontrado ou a sugestão da melhoria. A gente vai ter a nossa segunda etapa, que é ok, uma vez que alguém então ergueu a mão sobre esse problema, ou alguém ergueu a mão sobre essa melhoria, a gente vai ter essa investigação da mudança, né? Então a gente precisa avaliar o impacto que essa mudança vai estar acontecendo, né? Com o que seja de custo, seja de prazo, seja de lote, qual impacto essa mudança de fato vai estar acontecendo. Tá? Nós vamos ter a nossa terceira etapa, que, ok, uma vez que a gente avaliou, a gente agora precisa criar um plano de mudança. Então, o que a gente precisa fazer para que essa mudança aconteça de forma correta, de forma rápida, de forma eficiente para a gente? Então, a gente tem que montar esse plano. Uma vez que a gente montou esse plano, a gente vai para a nossa quarta etapa, que, ok, eu já tenho o meu plano, agora vamos implementar isso, vamos fazer isso na massa mesmo, vamos remodelar, vamos atualizar uma documentação, vamos fazer agora a parte operacional dessa mudança. Uma vez feito isso, a gente vai ter a nossa quinta etapa, que aí é uma auditoria dessa mudança. Então, as mudanças aconteceram, agora eu vou auditar para ver se a gente realmente vai estar liberando isso oficialmente. Então, basicamente, essas são as 5 etapas que a gente tem numa gestão de mudança. Tá? Então, ó, primeira, identificar a necessidade da mudança. A segunda, a investigação da mudança. Terceira, vou criar o meu plano de mudança. Quarta, implementar a mudança. E a quinta, eu vou fazer uma análise e uma auditoria dela. Tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, dentro do Int, então, como que a gente faz essas etapas. Tá? Aqui eu estou utilizando a forma default do Int. Mas lembrando, como a gente acabou de ver agora há pouco, o Int consegue se adequar às suas melhores práticas de gestão de mudança. Tá? Então, aqui é o default dele. Mas não, a Aline, na minha empresa trabalha de uma outra forma, como eu acabei de citar aqui o caso da Volvo. A Volvo personalizou de acordo com a necessidade dela. Então, não, eu quero personalizar conforme a minha necessidade. Sem problema. O Int consegue estar sendo personalizado, tá? De uma forma rápida e prática, sem necessidade de customizações ou desenvolvimentos. Não, algo bem intuitivo, a gente consegue estar personalizando isso de uma forma rápida e eficaz, conforme a regra de negócio da sua própria empresa mesmo. Então, a gente consegue modelar isso de acordo com a sua necessidade de mudança. Tá? Então, eu vou mostrar aqui dentro do Intel a primeira etapa que a gente tem, que é identificar a necessidade de mudança. Então, deixa eu apresentar aqui
Bom, pessoal, eu vou estar mostrando agora para vocês a primeira etapa que a gente tem lá na nossa gestão de mudança, que é identificar o problema. Então, eu estou logada já aqui dentro do Intio, tá? Então, como vocês podem ver, é uma interface web. Eu tenho o meu usuário, que me dá acesso a determinados desenhos, tá? Não consigo ter acesso a tudo. Dentro do Intio existem perfis que te dão acessos conforme você faz parte daquele perfil. Nesse caso aqui na Pet, eu consigo ter acesso a esse produto, tá? Então, por aqui eu já consigo estar vendo meu produto. Pode ver, eu não tenho nada instalado, só utilizando a própria web mesmo. E dentro desse produto aqui, desse meu Snow Mobile, eu quero fazer a alteração de um item. Eu quero propor a mudança de um item. Então, eu vou até a minha boom, correspondente a dele, e vou localizar lá o item que eu quero estar fazendo essa mudança. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer a mudança aqui no meu chassis. Então, eu vou até ele, venho aqui, por aqui eu já poderia estar fazendo essa solicitação, mas eu quero acessar a ficha só para vocês também verem o conteúdo dessa ficha aqui. Então, aqui é só o item que eu quero fazer a mudança, que está relacionado àquele produto. Então, ó, por aqui eu consigo estar vendo ele também e eu vou ter algumas informações adicionais dele. A partir daqui agora, eu vou estar, então, propondo a mudança dele. Então, eu vou vir aqui e vou abrir um New Problem Report. Cada empresa tem o seu nome sobre isso. Aqui, como eu disse, o default do Int ele chama Problem Report, mas a sua empresa pode ter um nome diferente, a gente pode estar personalizando aqui, tá? Então, quando eu abro esse Problem Report, ele vai ter alguns campos que eu consigo estar preenchendo. Esses campos aqui também são plausíveis de personalização. Então, se a minha empresa tem necessidade de ter campos que não estão aqui, a gente consegue estar adicionando, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou dar um nome para esse relatório, né, de problema, o porquê que eu tô, né? Então, ó, eu quero alterar chassis, por exemplo, erro de encaixe. Vamos supor que esse é o meu problema. Então, aqui eu tenho a opção do requester. Requester seria a pessoa que também identificou o problema, ou que está propondo a melhoria. De repente, pode ser alguém da fábrica, que nem tem um usuário dentro do Intio. Então, eu poderia estar colocando o nome desse usuário aqui para controle também. Tá? Então, aqui são os padrões, como eu disse, do Engine. Eu posso ter categoria, as categorias são esses valores default aqui, mas podemos ter mais ou menos, conforme a necessidade do próprio, da personalização do cliente, o requisito do cliente, tá? Então, por exemplo, eu vou falar aqui que o meu problema aqui, ó, é de manufatura, tá? Vamos lá, prioridade. A mesma coisa, eu consigo estar definindo a prioridade desse relatório. Tempo, o meu tempo que eu preciso da resolução. E a descrição. Aqui eu vou escrever o motivo que eu estou tendo essa alteração. Por que que eu quero propor essa mudança, né? Por que que eu quero propor a melhoria? Ou por que que eu quero mudar esse produto? É aqui que eu vou estar escrevendo o motivo. Lembra que aqui a gente está na primeira fase. A nossa segunda fase após essa vai ser a análise da mudança. Então, depois que eu criar esse relatório de problema, depois qualquer pessoa pode estar criando, né? Vai cair para uma segunda pessoa, um segundo papel que a gente fala, um grupo de pessoas, onde ela vai estar avaliando se essa mudança é necessária ou não, se isso é prudente ou não, tá? Então, escrevendo aqui um texto, eu vou estar lembrando que eu vou estar tendo que explicar para essa pessoa, tá? Então, ó, alterar, pois, erro de encaixe na produção. Exemplo, tá? Perfeito. Eu posso vir aqui no meu próximo. Aqui eu posso estar adicionando o pai dessa minha montagem, tá? Então, desse item que eu vou estar adicionando, eu posso estar adicionando o pai dele, né? O acima dele, o que corresponder, eu poderia estar adicionando aqui, caso também eu queira, pode ser também um item afetado, tá? No nosso exemplo, não vou deixar em branco. Eu vou para a nossa próxima etapa. Aqui é o nosso item em questão, né? O nosso item que a gente quer que sofra a nossa mudança. Eu poderia também aqui já estar coletando mais objetos relacionados a ele, por exemplo, aqui eu só estou com a estrutura, eu posso estar trazendo a minha parte já de documentação relacionada a ele, por exemplo, a minha parte de CAD relacionada a ele, tá? Então, por aqui eu consigo também, ó, ele já sabe todos os itens que estão relacionados a esse item, né? Então, todos os itens que estão relacionados a esse item, ele já traz aqui para mim. Aí eu poderia já estar adicionando quem eu também acredito que é interessante ou não, tá? Então, poderia estar colocando aqui quem eu acho que também é plausível de estar sofrendo essa alteração. Ah, na minha próxima etapa,
eu posso estar adicionando anexos. Então, eu posso estar adicionando fotos, eu posso estar adicionando vídeos, documentos, tudo que se torne mais plausível para esse relatório que eu estou abrindo, tá? E em seguida, eu posso estar associando outros relatórios. Então, vamos supor que esse não é o primeiro relatório que eu estou abrindo sobre essa questão. Eu posso já ter criado outros e quero estar adicionando aqui para dar uma ênfase maior na hora de que a pessoa for estar avaliando. Tá? Feito isso, vou concluir aqui o meu relatório. Relatório criado com sucesso. Aqui a gente pode estar vendo ele. Então, ó, aqui está o meu relatório, tá? Então, todas aquelas informações que a gente foi preenchendo agora estão todas aqui, tá? Então, meu anexo, os itens se eu tivesse adicionado, o item que está aqui, então todas aquelas informações estão aqui. E agora também eu sei que o meu item ele está plausível de uma gestão de mudança. Lembra o meu item que eu entrei aquela hora? Então, se for aqui na ficha desse meu item, né, desse meu desenho, eu venho aqui na minha aba Changes, eu sei que ó, ele está plausível aqui, ó. Esse não é o primeiro relatório que ele está sofrendo, eu já tinha alguns outros aqui, ó. Mas ó, o meu que eu acabei de criar, ó, alterar, tá? Então eu sei que esse modelo também, esse item, está tendo já um processo de alteração. Então já está atrelado, relacionado. Então, mas dentro do Int a gente consegue ter esse controle em tudo que a gente faz. Tá? Então, perfeito. Então, esse relatório foi criado. Eu comentei que agora a gente vai para nossa, então a nossa primeira etapa, né, de identificar o problema foi criado. Então, só vamos voltar aqui rapidinho na nossa apresentação para a gente ir seguindo certinho o contexto dela. Então, ó, identificar a necessidade da mudança, a gente acabou de fazer. Qual que é a vantagem? Ó, o nosso Problem Report que a gente acabou de criar. Então, qual é a vantagem dele? Então, cada usuário, né, vai conseguir se tornar um contribuinte ativo. A gente consegue estar melhorando o produto, a qualidade do processo, fica diretamente conectado ao processo da gestão de mudança, como eu acabei de mostrar para vocês, e é uma colaboração online entre departamentos. Tá? Então, esse é o que a gente acabou. Identifiquei o problema na minha gestão de mudança, é o que a gente acabou de fazer. Qual que vai ser a nossa agora a próxima etapa? A gente lembra a nossa segunda etapa? A gente vai investigar essa mudança. Então, a partir do momento que eu criei aquele relatório, já foi disparado atividades para grupos de pessoas que são responsáveis em investigar a mudança, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso íntimo. Então, voltei para cá. Então, no meu caso, para nossa demonstração, esse usuário pet, ele vai ser responsável por todo o processo. Na prática, a gente sabe que existe grupos para cada um. Então, eu não vou, para mim não ter que ficar me deslogando e logando de novo, a pet vai fazer tudo. Mas na prática, agora, um outro grupo estaria recebendo uma atividade que vai ser para avaliar esse relatório que a gente acabou de fazer. Tá? Então, ela pode estar recebendo tanto no e-mail dela, na caixa de e-mail dela, como ela pode vir aqui na nossa área de tarefas dentro do Intio e estar recebendo aqui a nossa tarefa, ó, de analisar o problema, que é o que, ó, o nosso alterar. Então, a pessoa que vai investigar a gestão da mudança vai receber essa tarefa. Então, ela vai chegar aqui e vai ter uma tarefa para ela, onde tudo também, ó, as instruções também são personalizáveis dentro do sistema, tá? Então, cada empresa pode definir aí as instruções que ela quer. Então, vai estar todas as informações atreladas aqui. Ela pode acessar aquele relatório. Imagina, eu acabei de chegar, né? Deixa eu entender o que está acontecendo. Então, tá todas as informações aqui, tá o desenho, tá, por exemplo, os meus anexos. Então, eu conseguiria estar acessando tudo aqui. Então, pode ver, estão todos relacionados. Então, lembra que eu consigo até acessar aqui o meu desenho. Lembra, por exemplo, eu consigo, sem precisar ter um arquivo CAD, eu consigo já estar visualizando esse item, sempre na intenção de visualizar. Tá? Então, eu consigo estar visualizando, dando zoom, também visualizando cota, tudo através do meu CrewView, tá? Aqui, ó, sem precisar, né, de ter também algo instalado lá de um CAD, alguma licença assim. Não, isso é de forma gratuita, tá? Essa visualização. Então, voltando aqui no nosso relatório, então eu vou tomar uma decisão. Legal, eu avaliei, se lembra que eu estou na segunda etapa, então investigando a mudança. Então eu vou tomar uma decisão, eu vi e vou tomar. Realmente esse problema é válido? Ó, não é confirmado, não é verificado, não foi reproduzido, não pode ser, é duplicado, eu posso querer maiores informações, onde eu volto para quem criou esse relatório solicitando mais informações do que precisa ser feita a alteração. Isso aqui também, essas rotas também, plausível de personalização, conforme a regra da sua própria empresa. Tá? No nosso caso aqui, eu vou escrever aqui um comentário, por exemplo, ok,
confirmado, e vou confirmar ele para a gente poder prosseguir aqui a nossa apresentação. Uma vez feito isso, só vamos voltar aqui no nosso PowerPoint. Então, o que que a gente acabou de fazer? A gente investigou, tá? Estamos fazendo a parte aqui da investigação da mudança. Então, a gente confirmou o problema. A partir de agora, a gente vai então gerar um novo relatório. Essa pessoa que acabei de confirmar, realmente, esse problema é real, vamos fazer a mudança dele. Então, eu vou gerar agora um novo relatório, que é o que a gente chama de change request. Então, vamos voltar lá para nosso dentro do Intio. Perfeito. Então, baseado naquele relatório, tá, que eu já tinha aqui, então eu posso vir aqui e vou solicitar agora o meu change request, que é a minha solicitação de mudança em si. Então, agora aquele, né, essa mudança realmente precisa acontecer. Eu consigo propagar as informações daquele meu primeiro relatório do problema. Então, eu posso vir aqui, ó, e pedir para propagar. Dessa forma, eu não preciso ficar preenchendo novamente com as informações. Então, ele está trazendo todas aquelas informações que veio de lá. Aqui acontece a mesma coisa. Nesse relatório da solicitação da mudança, eu consigo também ter o campus já defuso, mas onde eu também posso personalizar com meus próprios campos, ok? Então, aqui ele já trouxe aquelas informações. Aqui, por exemplo, agora eu posso já propor a solução. Então, né, alterar o chassi, depois o erro no caixa. Qual seria a solução? Então, por exemplo, ó, alterar medidas, tá? Custo, se tem algum custo recorrente, tudo. Lembrando, posso ter mais campos aqui que de repente são interessantes para mim, tá? Então, próxima etapa da minha ficha, aquela mesma coisa. Lembra lá do meu item pai afetado que poderia, ele estaria trazendo aqui. Aqui, ó, meu item em questão. Aqui a mesma coisa, os meus anexos, onde eu poderia estar adicionando mais informações. Aqui nessa etapa eu posso estar adicionando mais itens que de repente naquele primeiro relatório foi deixado passar. Então agora eu tendo mais informações eu posso estar adicionando mais coisas. E na minha próxima etapa, os itens associados. Pode ver que ó, nesse meu relatório de solicitação de mudança, ele já vem atrelado o meu problem report, aquele do meu problema, o inicial que começou tudo, tá? Então, feito isso, eu vou completar. A mesma coisa, ó. Pode ver, ó, que os textos estão aqui. E igualzinho também, se eu for no meu item, que está sendo modificado, a gente vai ver agora que também tem mais um relatório atrelado a ele. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, aqui, ó. Agora a gente então começou com o nosso relatório de problema. Agora a gente está no nosso change, que é a solicitação de mudança, que está atrelado ao meu item, tá? Feito isso, agora a gente vai passar tudo por um fluxo, tá? Então, agora eu vou ter que fazer aqui a minha avaliação, né, da minha solicitação de mudança. Então, eu vou vir aqui, tenho novamente as minhas instruções, tá? Então, legal. Essa mudança, já que a gente vai precisar fazer essa mudança, para qual caminho que a gente quer que essa mudança aconteça, tá? A gente aqui vai ter que a gente chama de basicamente dois caminhos. Eu tenho o meu caminho fast, que é o seguinte, eu já tomei a decisão dessa mudança e já vamos logo para o nosso próximo relatório, que é a nossa já o nosso que a gente chama de change request, que é já começar a criar o nosso plano de implementação de mudança ou não. Antes de a gente pensar no plano de implementação de mudança, lembra lá na nossa etapa lá que a gente tinha lá criar um plano de mudança, que eu dei o termo plano de mudança? Então, antes de a gente começar a pensar nisso, antes de a gente começar a pensar nesse plano de mudança, eu quero que isso passe por uma auditoria. A mudança desse item é algo muito impactante para a nossa empresa. Eu preciso que outros setores, um comitê aconteça. A gente tem que ter uma reunião, uma auditoria, um comitê precisa acontecer para a gente ver se realmente a gente cria um plano lá, um plano de implementação de mudança, tá? Então, por isso que a gente tem essas rotas aqui de fast e full, tá? Então, se, por exemplo, essa mudança for algo impactante, que eu preciso que tenha um comitê, eu vou pelo meu full. Se não, é algo mais trivial, que já o que é uma mudança que já está, né, mais plausível, eu já quero ir direto para a etapa lá da minha implementação de mudança, eu escolho aqui a minha opção de fast.
tá? Lembrando, novamente, essas rotas também são personalizáveis conforme a sua empresa. No nosso caso, para a gente deixar aqui a nossa apresentação mais curta, eu vou optar pela opção Fast. Feito isso, eu acabei então de aprovar essa minha solicitação de mudança. Então a gente acabou de passar pela nossa segunda etapa, tá? Agora a gente vai ir lá para nossa terceira etapa. Deixa eu voltar aqui só para o nosso PowerPoint. De investigar a mudança, ela realmente vai acontecer. Quais são os nossos benefícios disso? Então, ó, cada usuário vai se tornar um ativo colaborador do PLM, mais participação online nos processos de mudança com melhores decisões, as mudanças vão correr de forma digital, menos reuniões presenciais, menor tempo para resolver problemas e solicitação de problemas. Perfeito. Então, agora que eu já criei o meu Problem Report, agora que eu já criei o meu Change Request, agora a gente vai criar o nosso Change Notes, que é o nosso plano de mudança, tá? Então, como que eu vou criar então agora esse Change Notes? De novo, um papel. Lembrando, esse meu usuário está fazendo tudo, mas na prática, cada grupo vai criar esses relatórios. Então, qualquer pessoa pode criar o nosso Problem Report. Ah, o nosso Problem Report foi encaminhado por um grupo onde vai estar investigando esse problema. Ah, que foi que a gente acabou de criar o nosso Change Request. Esse grupo viu aquele relatório de problema e concordou com o problema. Então, ele foi lá e criou o nosso Change Request, que é a solicitação de mudança. Perfeito. Agora, um terceiro grupo, que é o do criar um plano de mudança, vai criar o nosso Change Notes, que vai implementar esse plano de mudança. Legal, a gente tem uma mudança que precisa ser feita, mas qual que é o plano para que essa mudança aconteça? O que, que precisa de fato a gente precisa fazer para que essa mudança ocorra com sucesso? Tá? É isso que a gente vai estar criando agora. Então, a gente está indo lá para a nossa terceira etapa, que agora é o nosso Change Notes, tá? Que nós vamos estar criando. Então, vamos lá, vamos voltar para o sistema. Perfeito. Com o meu change request, com o meu change request criado, então vamos voltar aqui, né, para o nosso sistema. Perfeito. Como a gente já criou o nosso change request, né, nossa solicitação de mudança, eu vou receber, então, meu terceiro grupo vai receber uma atividade que é agora para criar o nosso change notes, que é o nosso plano de implementação de mudança. Tá? Então, aqui vai ter de novo todas as instruções que são plausíveis de personalização, e aqui basicamente está falando isso. Crie lá o nosso Change Notes. Então, eu vou vir aqui, ó, New Change Notes. Aqui que eu vou estar criando, então, esse plano de implementação de mudança. A mesma coisa vai acontecer. Então, esse é o nosso terceiro relatório. Eu venho aqui, posso propagar, então, todo aquele conteúdo que já veio, que a gente veio preenchido, tá? Venho aqui no meu próximo. E a partir daqui, agora eu vou criar esse plano de mudança. O que, que significa isso? Eu vou estar definindo as tarefas que são necessárias para que essa mudança ocorra com sucesso. Então, eu preciso alterar o meu CAD, eu preciso alterar a minha documentação, eu tenho que formar algum outro setor para fazer alguma outra mudança. Então, aqui eu vou estar definindo essas atividades, eu vou estar criando esse plano de mudança que vai ser disparado para essas pessoas, para esses papéis. Tá? Então, por padrão, ele sempre já traz um default, né? Que isso aqui também é personalizável, esse template, que é a nossa edição do CAD. Que aqui, ó, sempre é o meu usuário, que como sou eu que sou, né, que tô no meu usuário, ele já traz criado para mim, mas eu também poderia estar atribuindo aqui, então, quem eu quero, por exemplo, ó, modificar o CAD. Aqui no caso estou na minha estrutura, né? Modificar a minha estrutura. Quem vai ser? Então, quem vai ser o operacional? Quem vai lá e vai modificar esse item? Ah, vai ser o usuário PET. Quem vai ser o revisor? Uma vez que a PET ela fez a modificação, quem vai ser o usuário que vai estar revendo? Eu posso vir aqui e estar atribuindo ele, tá? Então, eu habilito aqui o requerido, eu venho aqui e atribuo esse revisor. Pode ver que não é obrigatório, de repente é uma tarefa que eu não quero ter um revisor. Então, eu poderia estar deixando desabilitado, só faço. Não, eu quero que tenha um aprovador sobre essa tarefa. Habilito o meu revisor aqui e adiciono esse usuário que eu tenho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tenho todos os meus usuários dentro do sistema. Para a gente não ter que se logar, eu vou fazer aquele esquema que eu comentei, vou deixar pet também. Tá? Então, a PET nesse exemplo aqui, ela vai ser tanto a nossa executora quanto a nossa aprovadora, tá? E aqui eu posso deixar uma descrição para essas pessoas que vão estar recebendo as tarefas, né? Então, ó, modificar o 3D.
E lógico, deixando mais detalhes, lembrando que eu tenho o meu CrewView, que lembra o software gratuito, onde eu consigo estar fazendo o markup, onde eu consigo estar dando zoom, onde eu consigo estar fazendo as modificações que eu poderia estar pedindo para ele visualizar por lá também, tá? Perfeito. Uma vez que eu fiz essa modificação, por aqui eu já consigo também estar definindo o resultado que eu espero. Então, uma vez que se essa modificação acontecer com sucesso, lembra que a gente ainda vai ter alguns outros passos mais lá para frente, que é a nossa auditoria. Se essa modificação passar pela auditoria e der tudo certo, que comportamento que eu quero que aconteça? Eu quero que ela já sofra uma revisão e eu quero que ela, no meu ciclo de vida, ela já saia como liberado. Se esse é o comportamento que eu quero, eu venho aqui e peço para estar adicionando aqui embaixo, ó, tá vendo? Resultados esperados. Tá? Então, supor, eu quero que sofram rivais. Então, ó, esse aqui é o meu esquema de rivais. Então, nasceu em um, vai aqui para o tracinho. Legal. Ah, então, aprovado a minha modificação, passando pela auditoria, ele já vai vir no rivais, então ele já vai subir uma revisão, tá? O que seria o rivais? Subir uma revisão. E eu também já quero que, por exemplo, ele já esteja lá no meu estado liberado, tá? Então, são minhas fases aqui. No caso aqui, a fase que eu tenho, por exemplo, seria de mudança. Mas lembrando, personalizado conforme a empresa de vocês, a gente poderia deixar já liberado ou qualquer outra, o nome que vocês têm, tá? Então, perfeito. Vou clicar aqui em Next. A mesma coisa aqui, tá? Eu poderia estar adicionando os demais objetos que a gente vai estar sofrendo a modificação, tá? Então, eu venho aqui, ó, Finish, e vou estar fazendo isso para todas as atividades que eu acho importante, tá? Então, eu posso vir aqui e criar uma nova atividade. Então, vem aqui, por exemplo, ó, alterar documentação. Tá? Vou escrever aqui também o meu texto para quem for receber a tarefa. Defino as minhas pessoas. Venho aqui e adiciono o meu documento. Então, vou lá dentro do Intio, né? Adicionar o objeto afetado. Eu posso simplesmente vir copiar e colar, tá? Então, por exemplo, poderia vir aqui, ó, para facilitar aí de cada usuário como prefere a navegação. Então, eu posso estar aqui no meu, na minha parte aqui da documentação. Ah, eu quero, por exemplo, que esse documento vai ser afetado. Então, eu simplesmente copio ele, venho aqui para minha ficha e colo ele, tá? Então, eu quero modificar esse documento. E a mesma coisa, eu posso falar que, ok, uma vez que esse documento sofrer, né, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que ele sofra uma revisão, eu quero que ele já mude lá, faz um ciclo de vida, tá? Ah, então, a mesma ideia que a gente fez aquela hora. E assim por diante, tá? Então, eu posso ter aqui inúmeras tarefas operacionais que eu quero que aconteça para que efetivamente essa mudança aconteça. E eu consigo dar sequência também. Então, por exemplo, eu preciso que primeiro modifique a estrutura CAD para depois alterar a documentação. Então, eu coloco aqui como uma sequência 2. Então, só quando terminarem aqui essa parte, essa tarefa de modificar a estrutura, que quem for o responsável alterar a documentação que vai ser notificado, tá? Vem aqui, já posso estar completando e já vou estar submetendo, então, esse meu relatório. Então, a gente está na nossa terceira etapa. Lembrando, a gente foi, só vamos recapitulando aqui no nosso PowerPoint. Deixa eu parar de compartilhar aqui, vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui, ó. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de criar um plano de mudança. Só vamos recapitular aqui rapidinho o que a gente tem feito até agora. Ó, a gente já identificou a necessidade de mudança através do Problem Report. A gente acabou de fazer uma investigação da mudança, que foi quando a pessoa recebeu o Problem Report para avaliar se aquilo era consistente ou não. Ela decidiu que era consistente e criou o Change Request, que é o nosso a investigação da mudança. Ok, foi chegado lá para um terceiro grupo de pessoas que essa solicitação de mudança é necessária, mas como que eu vou criar esse plano de mudança? O que eu preciso fazer para que essa mudança realmente aconteça? Que foi o que a gente acabou de criar, que é a nossa terceira etapa aqui que a gente está, que é o nosso criar um plano de mudança, que foi o nosso Change Notes.
tá? Então a gente foi lá e criou todas as tarefas a nível de operacional que precisa ser feito para que essa mudança ocorra com sucesso. Então agora a gente vai para a nossa quarta etapa, que é implementar a mudança. Ou seja, a partir do momento que eu dei um ok naquele relatório, aquelas atividades que a gente definiu lá, de alterar a estrutura, de alterar a documentação, foi disparado atividades para aquelas pessoas que a gente definiu, lógico, conforme eu comentei naquela sequência. Então, vai ser disparado uma tarefa para alterar a estrutura, depois que alguém completar lá e revisar aquela estrutura, vai receber uma tarefa lá de modificar a documentação. Então, agora a gente vai estar indo aqui para a quarta etapa, que é a implementação em si. Agora a parte operacional mesmo, modificar os conteúdos, tá? Então, qual é a vantagem também que a gente vai ter na nossa terceira fase aqui, né? Que é o nosso criar o nosso plano de mudança, que seria o nosso Change Notes. Então, aqui é o nosso plano de mudança. Qual é a vantagem que a gente tem de criar o nosso Change Notes? Então, como vocês podem ver, ó, processos de mudança são simplificados, é executado rapidamente as alterações e fácil acesso aos dados para produto para revisão, tá? Legal. Então, agora, qual vai ser a nossa próxima etapa? Implementar a mudança. Então, como eu disse, nesse momento, quando a gente deu um ok naquele nosso relatório, as atividades foram disparadas para os usuários. Então, se a gente voltar dentro do nosso sistema, vocês vão estar vendo que agora a PET vai ter mais tarefas de alterar a estrutura aqui, ó. Modificar a estrutura. Lembrando, por que que é a PET? Porque a PET que a gente está adicionando como todos. Obviamente, na prática, na empresa de vocês, cada pessoa vai fazer, vai receber a tarefa. Tá? Pode ver que ó, só tenho modificar a estrutura, eu não tenho alterar a documentação. Porque lembra que eu deixei lá como sequencial, somente quando terminar, modificar a estrutura, que eu volto aqui e vou fazer a documentação? Então, vai receber a tarefa aqui, também, novamente, vai estar as instruções, o texto que eu escrevi lá, ó, modificar a estrutura, vai estar o item aqui, então eu posso acessar lá de quem que a gente está falando, né, de que item que eu estou falando. Esse é meu objeto aqui, então eu acesso a ficha dele aqui. Eu poderia, por exemplo, aqui uma estrutura, mas se fosse um CAD, eu poderia fazer a conexão dele com o meu software CAD, seja Creo, seja Solid, seja AutoCAD, enfim, o software CAD de autoria do meu modelo eu já poderia estar integrado com ele do Init, faça minha modificação, né, minha alteração, o que foi solicitado, devolvo para o sistema, tá? Uma vez que eu devolvi para o sistema, eu venho aqui e completo a minha tarefa. Então, pode ver aqui também, eu tenho duas autenticações, isso é opcional, tá? Então, aqui ele pede para que eu me autentique novamente, tá? Então, supor que aqui, eu fiz a modificação que foi solicitada, tá? Então, terminei a minha tarefa. A nível de operacional, eu já fiz a modificação. Eu não vou fazer aqui pra gente, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, tá? A ideia nossa aqui não é, por exemplo, falar sobre a integração do Int com CADs ou do Int com documentação. É só a gente falar sobre a gestão de mudança, porque senão o vídeo já tá um pouco extenso para não ficar mais ainda, tá? Então, legal, eu completei aquela tarefa de modificar a minha estrutura. Pode ver que agora eu vou receber, ó, revisar a estrutura. Por quê? Lá no meu plano, lembra que eu falei que ia ter um revisor? Então tá aqui o revisor, ó. Então vou receber uma tarefa de rever aquela estrutura modificada. Pode ver que aqui eu vou ter votos onde eu posso concordar com que aquela modificação foi bem sucedida ou eu posso pedir para retrabalhar. Não, fulano, preciso que você ainda continue, altere determinado valor ali. Aquela modificação não tá boa. Aqui lembrando que eu estou no papel de aprovador. Então, eu posso aprovar ou rejeitar aquela alteração que acabou de ser feita. Então, através desses votos aqui, que lembrando que também são personalizáveis, tá? Eu vou completar para a gente poder adiantar o nosso processo. O que que vai acontecer agora? Lembra lá, no nosso plano de implementação, a próxima etapa seria alterar a documentação. Então, agora aqui a gente vai ter uma atividade, ó, de alterar a documentação. Então, a mesma coisa acontece. Está aqui o texto, eu consigo acessar lá minha documentação, eu consigo modificar aquela documentação, devolvo para o sistema, venho aqui e vou completar a minha tarefa. Ok? Perfeito. Então, percebam também uma coisa importante aqui dentro do vídeo, tá? Que eu não mostrei para vocês. Mas tudo que a gente está fazendo, vai ficando registrado. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, entrar aqui, por exemplo, na minha ficha, né, da nossa solicitação de mudança e acessar aqui a minha aba, eu vou conseguir ter todo o histórico do que está acontecendo, tá? Então, eu consigo saber quem foi que aprovou, quem foi que solicitou esse problema,
tá? Então, quem foi que está dando os votos, ó, quem está completando as tarefas, onde que está pendente. Então, eu consigo fazer toda uma auditoria. Então, por exemplo, ó, eu já consegui modificar a estrutura, a PET já aprovou, já foi completada a minha documentação, ó, tá pendente aqui agora é só revisar, né, a minha documentação. Então, é o que está faltando aqui essa tarefa. Então, perfeito. Então, alterei o documento, completei, vem aqui, reviso completo. Então, pode também ver que todas as etapas que a gente está fazendo, a gente consegue estar acompanhando isso, tá? Pelo aquele histórico que a gente acabou de estar vendo. Ok, acabamos de fazer a nossa quarta etapa, que nada mais é que então, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, a gente acabou de fazer a nossa quarta etapa, que foi implementar a mudança. Então, eu de fato implementei lá em bits e bytes, digamos assim, fui lá e modifiquei os conteúdos dele. Perfeito. Feito isso, agora a gente vai para a nossa última. Então, antes disso, desculpa. Então, qual é a nossa vantagem aqui de estar implementando isso? Então, atribuição. Então, a gente consegue estar definindo lá quem vai modificar, quem pode ser o aprovador. Como a gente viu, a gente pode estar definindo prioridades nessas tarefas, tá? E a gente consegue também saber informações do agendamento. A gente consegue estar definindo as datas de quando que a gente quer que seja finalizado, naquela primeira ficha das datas, tá? Então, essa seria a nossa vantagem aqui. Perfeito. Feito isso, agora a gente vai para a nossa quinta e última etapa, que é o quê? É a auditoria. Então, de novo, um outro grupo agora vai receber uma tarefa onde ela precisa analisar. Então imagina o seguinte: a gente começou com um problema, alguém foi investigou esse problema, sentiu a necessidade realmente dessa mudança, outro alguém foi lá e criou um plano de implementação dessa mudança, os outros foram lá, de fato mudaram. Então foram lá, modificaram, fizeram as alterações necessárias, e agora a gente vai ter um papel aqui que a gente vai estar fazendo a auditoria dessas mudanças. Essas mudanças, né, a validação para a liberação mesmo, que é o que a gente chama da análise de auditoria. Tá? Então, mesma coisa, automaticamente o grupo que é responsável por isso vai receber uma tarefa onde ele vai precisar estar fazendo essa avaliação, se essa mudança é coerente ou não, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso índio. E agora, esse terceiro grupo recebeu, né? Terceiro grupo, não, esse grupo de auditoria, né? Ele recebeu uma tarefa onde ele precisa estar auditando, então, todas essas mudanças. Então, ele vai receber aqui, ó, auditar a mudança. Lembra que a PET tá tudo porque a gente que definiu para ela fazer tudo isso. Mas aqui, mesma coisa, ela vai ter uma ficha onde vai estar todo o histórico do que tem acontecido. Então, ela vai acessar aqui, vai estar todas as informações, os itens que foram modificados, os relatórios que estão associados, o plano de implementação, né, quem fez o quê, todo aquele processo do que foi que está acontecendo, tá? Então ela vai auditar isso para ver se isso é válido ou não. Se for válido, ela pode vir aqui completar. Se ela achar alguma inconsistência, ela pode pedir para retrabalhar, informando essa consistência para voltar lá no processo do solicitante para poder fazer a modificação, tá? Então, para agilizar o nosso processo, eu vou estar completando. Prontinho, tá? Uma vez que auditei, tá coerente. Lembra lá que nas nossas etapas do nosso plano de mudança eu falei da revisão do ciclo de vida? Então, uma vez que essa auditoria foi aprovada, automaticamente esses meus objetos que eu defini, eles podem já sofrer a revisão e eles já podem ter alteração. Eu falo pode porque isso eu configuro, como a gente pode ver na questão da estrutura eu pedi para fazer, na questão do documento eu não pedi. Regras de negócio da sua empresa. De repente, para você sim faz sentido já ter essa alteração, de repente não, nesse momento ainda não faz sentido para mim, tá? Personalizável, isso que é importante dentro do índio. Uma vez feito isso, como a gente viu, vai ficar sempre tudo relacionado aos meus itens. E uma outra coisa que eu vou ter aqui dentro do meu sistema é uma forma de controle. Eu consigo ter uma área aqui de relatórios que eu consigo estar mostrando, por exemplo, para minha gerência de diante desses problemas, né? O que está acontecendo aqui diante do meu desenvolvimento do meu produto, né? Quantos problemas eu tive e quantos problemas realmente já foram resolvidos? Quantas solicitação de mudanças elas estão sendo feitas e já foram resolvidas? E quantas mudanças, mesmo de fato, já ocorreram?
tá? Então, por aqui a gente consegue ter um gráfico de ter uma visão de tudo que está acontecendo, que nem a gente, ó, para o nosso caso, durante a nossa demo, a gente foi fazendo, a gente abriu e resolveu. Abriu, resolveu, abriu, resolveu. De repente, aqui, por exemplo, eu posso ter um problema que de repente não vai virar uma solicitação de mudança, então eu vou ter números maiores aqui, abertos e fechados, e aqui menores. Mas isso é legal para o pessoal da gestão conseguir estar vendo, né? O pessoal da gerência conseguir estar vendo o andamento dessa mudança, tá? Bom, pessoal, como eu te disse, querendo ou não, o assunto de gestão de mudança, ele é um assunto um pouco longo. Isso que eu cortei bastante coisas, né? Como eu falei, não mostrei a questão das modificações de fato, tudo como eu falei. A gente vai ter próximos vídeos aí falando sobre a própria gestão de um CAD, a própria gestão de uma documentação dessa integração com o Intune. A minha ideia é que era mais mostrar o processo realmente da gestão de mudança. E já, como vocês podem ver, né, quando a gente fala em gestão de mudança, não é uma questão do íntimo, mas é um processo mais longo realmente dentro de uma empresa. Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Deixa eu voltar aqui só para o meu PowerPoint. Então, era isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês, tá? Só para concluir, então, qual que é o nosso benefício, né, de uma auditoria. Então, depois, ó, que as tarefas de mudança elas foram concluídas, revisadas e aprovadas, haverá uma auditoria final ao visto da mudança para identificar qualquer problemas ou riscos. Você validação, né, de que a solicitação de mudança foi atendida e a revisão e aprovação formal da documentação, que aquilo a gente consegue já fazer de forma automática, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria estar passando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se também não gostaram, deixa seus comentários. Se vocês têm alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para poder estar me mandando um e-mail aqui nesse aline.lopes@partnerviz.com.br. Se ficou também alguma pergunta, vocês querem estar ligando, pode estar ligando para a gente, tá? Que é o nosso DDD 11 3652 8414. Tem aqui também os meus contatos aqui no banner aqui atrás. Bom, e obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Muito obrigada. Até mais.